Professora Milena Nicodemos, aula de Geografia. Hoje nós vamos aprender o que é comunidade. Você sabe o que é comunidade? Comunidade é um grupo de pessoas que residem em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura. Em geral, vizinhos e familiares. Mas, professor, o que é uma área geográfica? É o mesmo espaço de terra em que as pessoas habitam, né? Seu vizinho mora próximo de você, então ele está habitando ali aquele mesmo espaço geográfico. Podemos ver aqui no exemplo alguns exemplos de espaços geográficos e de vida em comunidade, né? As pessoas se reúnem para jogar bola próximo de suas casas, ou como na outra imagem, elas vão à escola, pegam ônibus, vão às praças, né? Então, essa é um exemplo de vida em comunidade. As comunidades são todas iguais? Então, será que as comunidades são todas iguais? Não, cada comunidade compartilha de um modo de vida diferente. Observamos isso nas comunidades quilombolas, indígenas, africanas, virtuais, no outro bairro próximo ao que você mora. Podemos observar também que dentro de uma mesma comunidade, dentro de um mesmo bairro, as pessoas são diferentes e participam de grupos diferentes. Mas, apesar de serem diferentes em alguns aspectos, essas comunidades compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica comum, né, um determinado espaço, ou práticas comuns, tornando a convivência humana cada vez mais feliz e agradável. Mas eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida. Você viu que eu falei comunidades virtuais, né? Vamos conhecer um pouco mais das comunidades e conhecer o que são essas comunidades virtuais. Primeiro, eu trouxe aqui para vocês as comunidades quilombolas, que é bem diferente da comunidade que a gente vive, né? Olha só como são organizadas as casas nos quilombos, como eles vivem, né? Eles têm a própria cultura. A capoeira é um exemplo clássico da cultura quilombola. Podemos observar que os quilombolas eles são bastante animados, eles gostam de dançar, brincar e se divertir. Então, está aí alguns exemplos da comunidade quilombola. Temos também a bem conhecida, né, a comunidade indígena, onde eles se organizam dentro de uma floresta e moram todos próximos uns aos outros, né? E os índios, eles têm uma cultura própria, uma vivência própria, uma forma de sobrevivência lá na comunidade deles, onde eles sobrevivem dentro das florestas com os recursos naturais. E a comunidade virtual? O que são as comunidades virtuais? As comunidades virtuais são aquelas que estão interligadas por meio dos meios de comunicação, né? Internet, televisão, rádio, TV. Essas são as chamadas comunidades virtuais, onde a gente reúne uma grande quantidade de pessoas de diferentes comunidades e forma uma única comunidade, com um pensamento parecido e a forma de vida talvez parecida também. E nós temos, dentro de uma comunidade, os grupos comunitários. Como exemplo, nós temos o grupo de mulheres, nós temos os trabalhadores rurais,
Temos aqueles que são do grupo de estudo bíblico da igreja, né? E você pode participar dos 3 ou escolher um ou 2 para fazer parte. Além desses 3 exemplos, nós temos vários outros grupos comunitários, né? Temos aquele grupo de pessoas bordadeiras, temos o grupo de médicos, temos o grupo de enfermeiras, dentre vários outros grupos que existem dentro de uma comunidade. E o que podemos encontrar nas comunidades, hein, gente? As comunidades sofrem ao longo dos anos mudanças, mas é comum que todas elas possuam casas, estabelecimentos comerciais, escolas, hospitais e postos de saúde, restaurantes, praças, meios de transporte, né, carros, ônibus, motobicicletas e muitas outras características que só os moradores de cada comunidade sabem descrever muito bem. Já os quilombos e as aldeias indígenas possuem apenas meios de moradia, né? Que ao longo dos anos vem se modernizando e recebendo novos equipamentos eletrônicos, e suas casas recebendo melhorias, além de também alguns deles receberem alguns meios de transporte, né? Como a bicicleta, a charrete, né? Muitos ainda utilizam a charrete guiada por um burro ou um cavalo. Então, esses são os meios de transporte dos quilombos e das aldeias indígenas. E as comunidades virtuais são aquelas em que os participantes constroem seus ideais, né? De acordo com seus interesses em comum, não havendo obras físicas, mas sim o compartilhamento de ideias e pensamentos no ambiente virtual, seja ele na internet, nas redes sociais, na TV e no rádio. Temos aqui então nossa atividade de geografia. Agora que você aprendeu sobre as comunidades, nós vamos responder essa atividade. As comunidades não são iguais. Veja alguns grupos diferentes que formam uma comunidade. Relacione. Relacionar é ligar. A família, você vai procurar a família, os moradores de uma rua, bairro ou cidade, pessoas que frequentam a igreja. Você vai ligar para a figura adequada. Responda: o que é comunidade? Então, já falei para você o que é comunidade. Faça um desenho representando sua comunidade. Veja que aqui na sua atividade impressa está a família, mas você vai fazer um desenho representando sua comunidade. Boa atividade, um grande abraço e até a próxima aula.